Ellen White, nesse manual e nos seus escritos, ela fala o que a respeito das ferramentas de comunicação? Porque, para pensar, ela morreu em 1915. De lá para cá já se passaram 108 anos desde a morte dela. Só que ela começou a escrever muitos anos antes de 1915. E naquela época as ferramentas de comunicação eram totalmente diferentes das que existem hoje. Então o que ela diz a respeito das ferramentas de comunicação? Olha, Ellen White, Tiago White, os pioneiros, eles eram, assim, se existissem em nossos dias, eles usariam toda a comunicação existente para pregar o evangelho. Eles fizeram exatamente isso. Mas a tecnologia da época era os prelos, né? Ela fala os prelos, a imprensa ou a prensa, né? Ou seja, os livros, folhetos, revistas, era tudo o que se tinha na época. E eles gastaram muito recursos, guardavam dinheiro próprio, assim, juntavam dinheiro para poder imprimir um folheto, para fazer uma revista, um fascículo, para que eles pudessem, como Folhas de Outono ela diz, espalhar a literatura sobre o juízo de Deus, sobre a volta de Jesus, sobre a guarda do sábado, a guarda dos mandamentos de Deus, a verdade sobre a morte, etc. Então, Ellen White, Tiago White, os pioneiros, eles eram usuários ávidos da tecnologia da época, entendeu? Mas eu até separei aqui, ó, alguns textos que Ellen White deixou pra gente. E eu vou ler aqui, Denilson, o primeiro texto está no livro Testemunho para a Igreja, volume 6. Ela diz assim, ó: precisamos empregar todo o meio razoável de levar a luz ao povo. E ela diz aqui, ó, que a prensa, sim, no caso, as mídias dela, na época, né? Na época, sim, sejam usadas e que se utilizem todos os meios de publicidade para chamar a atenção para o trabalho. Entendeu? Então, o incentivo é esse, de usar a mídia, o que tem à disposição para mostrar o evangelho, para mostrar a luz da graça de Jesus, para mostrar que Jesus está voltando. Ok? Agora tem um outro texto aqui que mexe com a gente. Então, ó, você que é comunicador aí, você que é líder de igreja, está assistindo esse podcast, ela fala assim, ó, Evangelismo, página 105. Serão elaborados meios para alcançar as pessoas. Serão. Alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram usados no passado. Entendeu? Então, ou seja, há um incentivo da irmã White para que a gente avance e que use a tecnologia, que use as mídias para pregar o evangelho. Então, use a internet, use os folhetos, use livros, use vídeos, use podcast, use o que for, mas use para pregar o evangelho. A irmã White é uma incentivadora, sabe? E eu acho que o adventismo, ele está presente hoje em 218 países no mundo por causa dessa visão. Da visão da irmã White de levar adiante o evangelho através da mídia que existia na época.